Você sabe o que é elasticidade? Sabe por que ela é importante para as ciências econômicas? Sabe o que é elasticidade e preço da demanda? Descubra isso e muito mais agora. A elasticidade pode ser definida como a medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições do mercado. Na obra Introdução à Economia, o economista Gregory Mencken define elasticidade como, abre aspas, uma medida da resposta da quantidade demandada ou da quantidade ofertada a uma variação em um de seus determinantes. Fecha aspas. Vamos iniciar nossa análise falando sobre a elasticidade da demanda. E para isso precisamos relembrar o que é a lei da demanda. Basicamente, a lei da demanda afirma que uma queda no preço de um bem X, por exemplo, aumenta a quantidade demandada desse mesmo bem. Ela também afirma que um aumento no preço de um bem diminui a quantidade demandada por esse mesmo bem. Agora que relembramos a lei da demanda, podemos analisar a elasticidade da demanda, que basicamente mede o quanto a quantidade demandada reage a uma mudança no preço. Vamos a alguns exemplos. Suponha que a quantidade demandada de um bem X reage de forma substancial a uma mudança no preço. Nesse caso, nós dizemos que o bem X tem uma demanda elástica. Por outro lado, se a demanda por um bem Y, por exemplo, responde pouco a mudanças nos preços, nós dizemos que o bem Y tem uma demanda inelástica. Embora seja impossível afirmar com 100% de precisão quais fatores influenciam sempre na elasticidade da demanda, a maioria dos economistas acredita que esses fatores a seguir são os que mais influenciam. Primeiro fator, disponibilidade de substitutos próximos. Por exemplo, suponha que laranja e tangerina são facilmente substituíveis uma pela outra. Um pequeno aumento no preço da tangerina, supondo que o preço da laranja se mantenha constante, fará com que a quantidade vendida de tangerina tenha uma grande diminuição. Bens com substitutos próximos tendem a ter uma demanda mais elástica porque é mais fácil trocá-los por outros produtos. Bens necessários versus bens supérfluos. Vamos a um exemplo. Suponha que você precise fazer uma cirurgia de vida ou morte. Nesse caso, a demanda tende a ser inelástica. Afinal, é uma questão de vida ou morte. Por outro lado, um aumento no preço de uma cirurgia estética tende a fazer com que a quantidade demandada diminua muito, pois, normalmente, essas cirurgias estéticas têm demandas elásticas. Outros dois fatores, constantemente apontados por economistas como grandes influências na elasticidade da demanda são definição de mercado e horizonte de tempo. Agora que já apresentamos o que é, devemos observar como calcular a elasticidade e preço da demanda. Uma das formas de se calcular a elasticidade e preço da demanda foi proposta pelo já citado economista Mencken. A fórmula é a seguinte, abre aspas, elasticidade e preço da demanda igual variação percentual na quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Por exemplo, suponhamos que um aumento de 10% no preço do sorvete de casquinha cause uma queda de 20% na quantidade de sorvetes que você compra. Sua elasticidade da demanda será calculada como elasticidade e preço da demanda igual 20% dividido por 10%. Nesse exemplo, a variação percentual do preço é de 10% positivos, refletindo um aumento, e a variação percentual da quantidade demandada é de 20% negativos, refletindo uma diminuição. Por esta razão, as elasticidades, preço da demanda, são algumas vezes representadas por números negativos. Neste livro, seguiremos a prática comum de deixar de lado o sinal de menos e apresentar todas as elasticidades, preço da demanda, como números positivos. Os matemáticos chamam isso de valor absoluto. Com essa convenção, uma elasticidade preço maior implica em uma grande resposta da quantidade demandada a alterações no preço. Fecha aspas. É comum classificar as curvas da demanda de acordo com sua elasticidade. Então vamos ver a seguir quais são as classificações utilizadas pelos economistas.
Quando a elasticidade é igual a zero, nós dizemos que a demanda é perfeitamente inelástica, ou seja, um aumento no preço não irá alterar a quantidade demandada. Quando a elasticidade for inferior a 1, nós dizemos que a demanda é inelástica, ou seja, um aumento no preço causa uma pequena queda na quantidade demandada. Admita que o preço do bem Y subiu 20%, e isso gerou uma queda de apenas 5% na demanda pelo bem Y. Esse caso é um exemplo perfeito de uma demanda inelástica. Quando a elasticidade é igual a 1, nós temos um exemplo de demanda com elasticidade unitária, que nada mais é que a situação em que a variação da quantidade é proporcional à variação do preço. Por exemplo, um aumento de 10% no preço da pizza faz com que a quantidade demandada de pizzas caia exatos 10%. Caso a elasticidade seja maior que 1, nós dizemos que essa demanda é elástica. Demanda perfeitamente elástica vem do sentido que a elasticidade é praticamente infinita, ou seja, mudanças muito pequenas do preço levam a grandes variações na quantidade demandada. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre elasticidade da demanda. Muito em breve estaremos abordando o tema elasticidade da oferta. Aliás, é muito provável que quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo já esteja disponível em nossa playlist de microeconomia. Então não se esqueça de dar uma olhada. Gostaria de agradecer você que me assistiu até aqui e um forte abraço a todos.